Você já ouviu falar sobre a síndrome do olho seco? Ela é cada vez mais comum entre os jovens por causa do uso precoce e excessivo das telas. A pessoa sente como se tivesse uma areia nos olhos, sabe? E a visão pode ficar turva também. Vamos agora ao vivo com Natália Dielu, que está com uma médica oftalmologista para trazer essas informações para a gente agora ao vivo. Boa tarde para você, Natália. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. A gente fala ao vivo aqui da Fundação Altino Ventura, no bairro da Iputinga. Estamos ao lado da doutora Camila Moraes, médica oftalmologista. E você falou sobre essa questão das telas, né? Essa relação que existe também com a síndrome do olho seco. Eu vou começar a nossa conversa aqui com a doutora com a pergunta de Marcílio, porque ele diz assim: gostaria de saber se há alguma relação entre o aumento de olho seco e a necessidade de usar colírio lubrificante e a tela do celular. Tem uma relação entre tudo isso? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Natália, boa tarde, Maristela e a todos. Então, o Marcílio, ele está curioso por uma coisa que envolve muita gente. Na verdade, o olho seco, sim, ele pode ser exacerbado pelo uso excessivo de telas, não pelo fato de proximidade ou de você estar lendo ali, mas sim pelo fato de você piscar menos o olho durante uma atividade importante ali na tela de fixação. Então, quando a gente pisca menos o olho, esse filme lacrimal, ele evapora e a gente tem os sintomas na tela. Pacientes que têm sintomas importantes de turvação visual, sensação de areia, lacrimejamento, ardor durante o uso de telas, que são os principais sintomas do olho seco, esses pacientes podem fazer uso de lágrimas recomendadas pelo oftalmologista. Doutora, mas tem outros hábitos também, né, além de algumas doenças que podem causar, né, o olho seco. A senhora estava me falando da maquiagem, que eu achei bem curioso, queria que a senhora compartilhasse. Perfeito. Então, o olho seco, ele envolve 3 coisas, eu costumo dizer. Primeiro, uma produção boa da glândula lacrimal para levar quantidade suficiente de lágrima para os olhos. Segundo, um ambiente propício, fatores ambientais, eles também podem influenciar o olho seco, como a gente acabou de falar com relação às telas. E terceiro, uma saúde boa da camada lipídica da lágrima. Então, as glândulas palpebrais que temos na parte superior e inferior, elas são responsáveis por levar gordura boa para o filme lacrimal, e isso faz com que o filme ele fique vedado um pouco da evaporação. Então, ele dá conforto por muito mais tempo. Quando a gente usa maquiagem, dorme com maquiagem, por exemplo, quando a gente passa a maquiagem muito além do que deve passar, além da linha d'água, a gente pode obstruir os orifícios dessas glândulas e elas podem adoecer. Então, pessoas que têm inflamações palpebrais recorrentes, elas podem adoecer e ter olho seco por conta dessa dificuldade de lubrificação da camada lipídica. Doutora, a gente recebeu outras perguntas. José Nelson disse que o olho dele fica colado pela madrugada, ao ponto dele não conseguir abrir. Ele está perguntando se pode ser olho seco, porque não tem secreções como a conjuntivite, mas fica colado. O olho seco geralmente não vai cursar com secreções abundantes, então se essa secreção ela tem vindo durante a madrugada e durante o dia, ele tem que se atentar se de repente não é uma conjuntivite. Se ela vem só na hora do acordar, existem algumas situações que podem dar isso, que é a blefarite, inflamações justo dessas glândulas que a gente acabou de falar, e é importante buscar atendimento oftalmológico para tratamento dessa condição. Doutora, aí a senhora falou de alguns sintomas, né? Mas para tratar isso, precisa logo, quando sentir o olho seco, procurar ajuda médica. Tem gente que vai na farmácia e compra colírio. Pode fazer isso, doutora? Então, se você já tem um colírio de recomendação médica prévia para lubrificação, de repente você pode comprar o mesmo colírio que foi lhe orientado, vai na farmácia e compra, porque a maioria dos colírios, eles são de livre demanda, não dependem de receita. Porém, o que a gente vê costumeiramente são pacientes que buscam na farmácia colírios não só para lubrificar, mas para clarear os olhos. E alguns colírios, eles não são lágrimas saudáveis para os olhos, eles têm um componente de nafazolina, algumas substâncias que não são boas e que podem dar sinais no olho, como aumento de pressão ocular, conjuntivite química. Então, não é interessante fazer uso da automedicação de qualquer forma, tá? Melhor procurar o médico. Melhor. Tá certo, doutora. Muito obrigada, viu, por essas informações. Boa tarde para a senhora. Maristela. Tentar reduzir esse tempo de tela também é bem importante para prevenir, né, Natália?